quero falar para vocês aqui, está em Gênesis, capítulo 2:10. Gênesis 2:10, que diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro é o rio Hidekel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Gente, eu tenho outras mensagens e hoje eu não vou estar falando dos 4 braços desse rio. Vou começar amanhã. Então não percam amanhã, 17 horas. Mas o que eu quero falar para vocês, porque eu senti assim, sabe, Janinha Rossi, um grande beijo, pastora Cleide, eu olhei e falei assim, eu não posso começar a falar de todos os rios sem falar desse rio. Que é esse rio que estava no meio do jardim, que a palavra de Deus diz que saía um rio do Éden para regar o jardim. Repita aí para você mesmo, entendeu? Nazaré Silva, beijo. E saía do meio do jardim um rio. Se você for estudar o trono de Deus, uma hora eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho, mas uma hora também eu posso trazer. O trono de Deus. Os serafins que o adoram. Os 4 querubins que têm 4 rostos. O rosto de homem, o rosto de boi, o rosto de águia, o rosto de leão. Pastor, o que Deus fez na terra, na opinião da senhora? Por que a senhora quer honrar esse rio? Porque Deus pegou um pedacinho do céu, presta atenção nisso. Deus pegou um pedacinho do céu e trouxe para a terra. Vocês me entendem? Então, na opinião da senhora, havia uma região chamada Éden. Presta atenção nisso. Esse lugar de delícias, esse paraíso. Nesse lugar, Deus plantou um jardim. Se vocês forem estudar a obra da criação dele, para mim é uma coisa que me emociona muito. Por quê, pastora? Porque primeiro Deus criou os céus e a terra, mas depois aconteceu algo que para mim, até que prove ao contrário, né, foi a queda. E aí, resultado, essa terra, ela ficou sem forma e vazia. Ela ficou tóxica, não havia vida, ela era desértica, né? E Deus vem com o seu espírito, que é o espírito do Mashiach, que nós aprendemos ontem, o espírito do Mashiach, o espírito do nosso Cristo hoje, e Deus vem e ele prepara esse lugar. E aí Deus começa a fazer divisão das águas. E aí Deus cria o firmamento. Então nós temos águas lá em cima. Depois, águas aqui embaixo. Depois, separação das águas. E aí depois da terra, que não havia chovido ainda. E depois começa a subir, Regina, Laura, começa a subir, Rose, Jana, um vapor da terra. E Deus começa a plantar o seu jardim. Pastora, lá em cima também tem um jardim? Sim. Tem um rio? Sim. Que desce onde?
É espiritual que eu estou falando, é coisa sobrenatural, gente. Um rio, Dora, que desce, que sai do trono, debaixo do trono. Mas de onde que sai esse rio, pastor? Eu não entendo. Esse rio sai de Deus. Por isso que não tem como a pastora Solange falar em outros e outros e outros rios, gente, sem honrar o rio principal. O que é o rio principal, pastora Solange? É a presença de Deus. É a unção de Deus, Lúcia, pastora Silvana, Kelly. Não tem como, Vanessa. A senhora quer dizer que tudo vem dele. Que ele, vem dele as águas. Vem dele a vida. Vem dele a natureza. Vem dele a fauna. Vem dele a flora. Vem dele a renovação. Vem dele eu estar aqui, você estar aqui. Foi ele que nos fez. Quando ele fez Adão, vê se você entende isso. Eu estava lá dentro de Adão e você também. Quando ele fez Adão, ele fez toda a humanidade. Toda a humanidade estava dentro de Adão, que foi saindo de descendência em descendência. Esse Deus é lindo, gente. Esse Deus é extraordinário. E aí, gente, ele planta um jardim. Ele faz o homem com as suas mãos. E quando a Bíblia diz que ele faz o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, segundo a sua imagem e semelhança, é o caráter de Deus, os atributos de Deus. Mas o que isso quer dizer com isso? Que o Adão era perfeito. Se você acredita num super-homem sobrenatural, foi o Adão. Puxa, pastor, mas ele não devia ter pecado, né? Pois é. Pois é. Então a senhora quer dizer que onde está o Éden hoje? As pessoas me perguntam muito isso. Gente, depois disso houve um dilúvio. Mas para mim, esse Éden, ele está com Deus. Porque foi a presença, a Bíblia diz, gente, presta atenção, que Deus falava com Adão face a face. O Adão via Deus, o Adão via os anjos. O Adão conversava com Deus. Deus deu uma sabedoria, gente. Deus deu uma sabedoria para o Adão. Deu uma falhadinha aqui, mas vai voltar. Deus deu uma sabedoria para o Adão para colocar o nome de todos os animais. Puxa, pastor, mas então Deus o visitava, meus amores, em toda a viração do dia. Pastor, mas então esse menino para Deus foi muito especial. Foi. Ele foi o primeiro Adão. E o último Adão, pastor? O último Adão não foi o segundo Adão, foi o último Adão. Foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, quando você olha para o Éden, para o Gan Éden, pastor, por que Deus colocou esse homem no jardim? Porque é como se esse jardim, presta atenção nisso, ele não era um jardim eterno, mas é como se fosse o jardim da infância. Ele pôs a sua criança lá para ensinar, para preparar. Má, puxa para cá um pouquinho. Má, puxa para cá um pouquinho. Então, quer dizer, Deus pôs o seu filhinho ali para ensiná-lo, para prepará-lo. Entende, meus amores? Para trabalhar na vida dele. Por quê? Porque Deus tinha uma eternidade para ele. Vocês estão me entendendo? Depois disso, haveria aquele jardim de eternidade com Deus. Por que quando ele peca,
Deus tira ele ali do jardim, ainda põe anjos de fogo com espada ali, flamejante. Se ele voltasse ali, ele morreria. Porque ele não poderia tocar na árvore da vida. Por quê, pastor? Porque se depois que o Adão pecou, presta atenção, depois que o Adão pecou, se ele come da árvore da vida, ele viveria eternamente. E resultado, cadê a salvação? Vocês me entendem? O inimigo venceria para sempre. Então, irmãos, em tudo nesse jardim, eu vejo, queridos, o amor de Deus, o carinho de Deus, a presença de Deus, a misericórdia de Deus. Resultado, todas as árvores Deus plantou para ele. Deus fez tudo, pastora, fez tudo. Perfeição, perfeição. Um vento do lado oriental, um vento oriental que vinha poderosissimamente. Deus trabalhou com esse menino, gente, como se trabalha com uma joia preciosa. Pastora, quando Deus, na minha opinião, quando Deus fez o Adão, ele estava acima dos anjos. E os anjos são seres muito, 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 muito espirituais, para vocês entenderem. Entende? Então, resultado. Deus cuidou dele. Então, nesse lugar, Deus preparou um jardim. Sim, você sabe o que quer dizer Éden no hebraico? Pessoa cuja companhia é prazerosa. Éden quer dizer isso? Sim, pessoa cuja companhia é muito prazerosa. Deus, neste lugar, quis estar com o homem, quis ser amigo desse homem, pai desse homem, Deus desse homem. Deus quis uma aliança com ele, Deus estava preparando, presta atenção, para coroá-lo. Mas o problema meu não é problema, mas a gente tem que saber usar isso. O livre-arbítrio. E aí, resultado, né? Esse homem peca. E esse homem perde tudo isso. Do trono de Deus, Deus criou naquele jardim. Nasceu um rio para ele. E esse rio, gente, ele tinha 4 braços. Vocês me entendem? 4 braços. Verdade, pastora? Sim, 4 braços. Eu vou virar aqui para ver se dá para voltar com os irmãos para o Instagram, ok? Só um minutinho. O Instagram não tem, que pena, não tenho no Instagram. Então, só se eu continuar assim. Amanhã eu vou virar a mesa para ver se melhora. Então, gente, resultado. Esse menino peca. E esse menino perde tudo isso. Esse menino perde esse rio, essa presença. Então, o que a senhora quer dizer que Deus tinha um santuário nos céus. Depois, esse menino quis um santuário. Deus quis um santuário na vida com Adão. Adão peca. Depois, Deus se manifesta no Sinai, meus amores. E aí Deus manda construir o tabernáculo. Por quê, pastora? Porque Deus tem necessidade de estar junto com o seu povo. Deus tem necessidade de você.
Deus tem necessidade da sua companhia. Porque comigo, com você ou sem você, Ele é Deus. Mas Ele gosta de você. Ele gosta de mim. Ele me fez, Ele te fez. Ele preparou uma vida eterna para nós. Vocês me entendem? E aí, resultado, Deus se manifestava naquele tabernáculo. É isso que eu queria que vocês entendessem. Deus se manifestava naquele átrio. Deus se manifestava no lugar santo. Deus se manifestava no Santo dos Santos. Coisa linda, né, pastora? Sim. E aí, pastora, depois aquele tabernáculo deu lugar para o templo, lembra do templo? Do templo de Salomão? E Deus se manifestou naquele lugar. E a presença, a glória de Deus, as águas de Deus foram vistas naquele lugar. Deus se manifestou de uma maneira tão grande, gente, que os sacerdotes não ficavam em pé. De tão grande que era a presença de Deus naquele lugar. Só um minutinho, desliga esse aqui para mim, filho. Ah, ok, obrigada. Era a presença de Deus, pastora? A presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta, Paula, Milce, você não fica em pé. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Quando o sobrenatural se manifesta, vocês não têm noção. Deus se manifestou naquele tabernáculo. Deus se manifestou naquele templo. E depois daquele templo, pastora, vocês sabem a luta que passou o templo de Salomão. Depois a Babilônia entra, destrói através de Nabucodonosor. Esdras e Zorobabel vai lá, filha, e trabalha naquilo ali. Depois vem Herodes e deixa um negócio monumental. Deus se manifestou ali. Pastora, mas e hoje? Não tem mais templo? Tem sim, filho. É isso que eu queria te lembrar. Tem sim, tem um templo. Se esse templo foi limpo, chegou e conheceu Deus, conheceu Jesus, se arrependeu de todos os seus pecados e deixou, e leva Deus a sério através da sua palavra, e estuda a sua palavra, e medita nela dia e noite. Se esse templo paga um preço, eu estou falando para vocês que eu estou pagando um preço para enviar essa palavra hoje. Se esse templo paga um preço para ser santo, para ser limpo, para ser puro, sofre e não volta para os vícios, e não volta para o pecado. Templo. Se você é essa pessoa, olha no espelho hoje, que você vai enxergar o santuário que Deus habita hoje. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o santuário do Deus Altíssimo, que sois o templo do Espírito Santo de Deus, que sois o templo que Deus habita hoje? E quando a gente aceita Jesus, aquele, sabe o Espírito que pairou sobre as águas? Esse Espírito vem e se assenta no meu espírito e no teu. E quando ele chega, presta atenção nisso, abre-se uma fonte dentro de você, rompe uma fonte. Aquela fonte lá do trono, sabe aquele lá que desceu no Éden e formou aquele rio? E aquele rio teve 4 braços? Deus manda eu te dizer esta noite,
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, ela baixou. Como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios, rios de águas vivas, de água viva. Porque esse rio, ele está se referindo ao Senhor Espírito Santo. Quando Deus está dentro de você, aquele rio que estava, presta atenção nisso, aquele rio que estava com Adão, antes do pecado, ele formou 4 rios. Quando o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e de você, você não tem só um rio. Ninguém segura um rio. Ninguém segura a presença de Deus, ela rompe. E eu vou falar desses 4 rios a partir de amanhã. Vocês preparam o coração a partir de amanhã. Mas eu não podia falar desses 4 rios sem falar dessa nascente. Sem falar desse Deus. Sem falar dessa rocha. Porque é dele que vem as águas. É dele que vem o Espírito Santo. É dele que vem a criação. É dele que vem a restauração. É dele que vem a renovação. É dele que vem tudo novo, Zila. Jesus falou assim antes de ir embora, credes em Deus. Crede também em mim. Quando os discípulos estavam tristes, porque ele estava indo embora, ele falou, eu preciso ir, meus filhos, porque se eu não for, a fonte não vem. A fonte não nasce dentro de você. Ele não vem pairar sobre a sua vida. Ele não vem criar vida em vocês, ele não vem perdoar vocês, ele não vem transformar vocês, ele não vem renovar vocês. Antes do Senhor Espírito Santo, Isabel, eram homens que falavam palavrões, que rogavam pragas, que desejavam mal para os outros, que brigavam entre si, que tinha ciúminho talvez de um do outro com Jesus. Por que Jesus chamou Pedro, João e o Tiago, não me chamou? Por quê? Mas no dia de Pentecostes, ora baixou. No dia de Pentecostes, um vento impietuoso entrou aonde estavam aquelas 120 pessoas, 115, 125, 120 pessoas, 120 pessoas em consagração pura. E ele desce, e ele queima o velho Pedro, João, ele queima o Natanael, ele queima o Mateus, ele queima. Sai dali, homens embriagados, os anjos descem e eles falam as línguas, eles falam em língua estranha, mas a língua das nações. Isso é milagre, isso é língua dos anjos, é língua do céu. Pastora. Dali ele sai levantando paralítico, sai curando cego, sai curando leproso, sai ressuscitando mortos. Mais do que isso, ele chega na casa de Cornélio e diz, eu achava que o evangelho era só para judeus. Eu achava que a salvação era só para mim e para o meu povo. Mas Deus me mostrou um lençol, e nesse lençol ele mostrou todo tipo de animal. E ele falou, Pedro, come! Ele falou, não como não, Senhor. Eu não como não. Eu sou santo, eu sou limpo, eu não como não.
Não fala que é impuro aquilo que eu já santifiquei, Pedro. Come, Pedro. E ele diz assim para o Cornélio: agora eu chego aqui na casa de um homem que é romano, que não é judeu, mas que o coração dele está aberto para Deus e para a sua palavra, que me chama toda uma família dele, os amigos mais chegados, servos, e põe aqui para ouvir a palavra. Quando ele começa a pregar, gente, receba isso, o Espírito Santo desce, Arabaioshobô, e possui todo aquele povo. Eles começam a falar em língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, fogo, poder, língua estranha, fogo, poder. Quer dizer o quê, pastora? Rompeu a fonte. É água. Um dos símbolos da palavra e do Espírito Santo é água. É o Deus que mata a nossa sede. É o Deus que nos leva para as suas águas. É o Deus que nos lava, que nos limpa, que nos purifica de toda acepção, de toda vergonha de acepção de pessoas e de crenças e de religiosidade. Deus é mais, filho. Deus é mais que a minha religião e a tua. O que eu preciso fazer, pastora Solange? Dizer: Deus, eu quero te conhecer. Porque eu falei para ele hoje essa tarde. Eu quero te conhecer na intimidade. Eu quero ser o que eu nunca fui diante do Senhor. Eu quero chegar aonde eu não cheguei ainda. Eu quero ter do Senhor o que eu ainda não tenho. Eu quero ser a filha que, por mais que eu me esforce, eu ainda não sou. E aí Deus olha para mim e para você e diz: se aproxime da minha presença. Entra no meu rio. Entra no meu rio. Beba. Beba das minhas águas, Denise. Beba das minhas águas. Se lave nas minhas águas, meus filhos. Entende? Eu vou dar um exemplo como eu enxergo Deus para vocês, mas é só um exemplo, porque ele é infinitamente, né? Eu sempre gostei de conhecer nascentes. Eu fico vendo documentários sobre a nascente do São Francisco, sobre a nascente do Amazonas. Você olha para aquela rocha enorme, a nascente do rio Amazonas, e aquela água super gelada, porque é um lugar muito alto, né? E aquela água extremamente gelada, mas aquele pouquinho de água. E você vê o que aquele pouquinho de água, ele segue o seu curso, Dirceia. Ele segue o seu curso e ele forma tantos rios. Mas tudo vem lá da nascente. Tudo que existe, que é grande, que é bonito, que é extraordinário, vem lá da nascente. Tudo que você é, que você tem, que você ainda vai ser, que você ainda vai possuir, vem lá da nascente. Mas diz que uma nascente tem que ser cuidada, né? Cuida dessa nascente que existe dentro de você. Estude que você vai perceber que uma nascente precisa ser cuidada. Então as pessoas a protegem, a cobrem, mata ciliares ali, né? Então as pessoas cuidam, Ana Paula. Cuida da sua nascente. O que é isso, pastor? Cuida do seu espírito.
Cuida da sua vida com Deus. Eu não posso acreditar. Talvez você não tenha o tempo de oração que eu, não outros, né? Tenho. Mas você precisa ter um tempo para Deus. Para beber da sua palavra. Para beber da adoração. Da glorificação, da adoração, da gratidão. De muitas vezes ficar em silêncio na presença dele e dizer, diante do Senhor eu me calo. Quem sou eu diante de ti, fonte inesgotável? Quem sou eu diante de ti, rocha da minha salvação? Eu estou aqui só para te contemplar. Eu estou aqui só para te adorar. E para declarar que não há outro além de ti. Entende? Em nome de Jesus. Meus amores, quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água vivas fluirão do seu interior. Tudo vem desse rio, pastora? Sim. Aí ele trouxe um pouquinho para o jardim. Você sabia que quando você for para o céu, você sabia que lá vai ter esse rio, Gisele? Lá vai ter árvores que dão remédio de mês, que nasce o remédio, que nasce os frutos de mês a mês, folhas para o remédio de mês a mês. Nós vamos estar com ele nesse jardim. Pastora, mas então eu vou ver os anjos? Vai. Vou conversar com eles? Vai. Vou adorar o meu amado juntamente com eles? Vai. Pastora, eu vou conhecer um certo anjo chamado Serafim, que não pode nem chegar nessa terra, porque senão ele é muito forte, a unção. É uma dimensão muito grande de poder, de unção. Vai. Meu Deus. Abaixo do trono, Rosângela, estão os querubins com rostos, né? E acima, sim, estão os serafins, que o tempo todo, santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vai falando você aí na sua casa, fala, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Grande é o Senhor. Tremendo Deus, Senhor e glória à paz. Vamos adorar agora. Eu vou pedir que Deus te visite agora. Que você tenha um encontro com esse rio. Se precisar, entra nesse rio. Se precisar, beba dessas águas. Em nome de Jesus.